pessoal, hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso motor e vamos lá. Bom, na visão geral, como que o sistema nervoso motor ele deve ser entendido? Com uma pergunta central: como é que as informações elas saem do nosso sistema nervoso central e chegam até os membros, gerando respostas? O que a gente tem que pensar é que o nosso corpo trabalha como se fosse uma máquina. Ele tem o sistema nervoso autônomo, que trabalha em conjunto com o sistema nervoso sensitivo, e o sistema nervoso sensitivo trabalha em conjunto com o sistema nervoso motor. O sistema nervoso autônomo funciona de maneira independente, o sensitivo funciona captando os estímulos para levar até o sistema nervoso e o motor funciona efetuando esses estímulos que chegaram, ou seja, transformando esse estímulo numa resposta. É muito comum também ver o sistema nervoso motor sendo chamado com o nome de sistema nervoso eferente, porque ele efetua respostas, ou piramidal, porque ele tem algumas fibras nervosas que passam dentro das pirâmides bulbares, como a gente vai ver. Bom, o que a gente tem que imaginar é que isso funciona como se fosse uma grande avenida, com duas vias. Do lado esquerdo você tem a via azul, que é a via sensitiva, e do lado direito a via vermelha, que é a via motora. Então o estímulo externo ele vem do meio ambiente, passa pelas vias sensitivas, como a gente viu em sistema nervoso sensorial, atinge a porção posterior da medula espinhal e através das vias sensitivas ele atinge o córtex sensorial, que através de milhares de sinapses entra em contato com o córtex motor, que usa vias motoras, passa pela parte anterior da medula espinhal e através de vias motoras gera uma resposta no músculo. E uma vez que ele chega no músculo, essas vias motoras é capaz de gerar então uma resposta. Então, um exemplo bem simples: imagine que você colocou o seu dedo numa vela e imediatamente você tirou o dedo da vela. A vela, o calor seria um estímulo externo que utilizaria as vias sensitivas, passaria pela parte posterior da medula, chegaria ao córtex sensorial, córtex motor, parte anterior da medula. Isso chegaria até o seu dedo, gerando uma resposta e você retira o dedo então da chama. Muito bem. No córtex motor, a gente tem que relembrar aqui aonde que ele é dividido, né? Uma parte de córtex motor e uma parte de córtex sensorial. E fazendo um zoom, você vai ter aí o córtex motor primário, que ampliando, ele basicamente mostra nessa região roxa, que é a região do córtex, aonde acontecem as sinapses envolvidas nos nossos membros e na nossa face. Então, basicamente, aqui nessa região, você tem as sinapses que acontecem, por exemplo, na nossa face, aqui na região dos nossos dedos e aqui na região dos nossos membros inferiores. E é por isso que a gente fala que o córtex pré-motor, ou córtex primário, ele é responsável pelos movimentos de membros da boca e da face. E além dessas áreas do córtex motor primário, existem diversas áreas do córtex motor que são especializadas. Eu me ative apenas a uma dessas áreas para citar como exemplo, que é a área motora da fala, que também é chamada de área de Broca, em homenagem ao cientista que trabalhou descobrindo essa área. E ela é necessária para a produção de um discurso normal. Então você repara aqui, ó, essa área de Broca, ela está aqui destacada em azul. Ela é uma área especializada na formação de palavras. Essa área amarelinha, responsável por movimentos oculares. Essa outra mais rosa, rotação da cabeça. Em cima, alaranjada, habilidades manuais. Aqui em verde, escolha das palavras. E em rosa, fixação dos olhos. E aqui todas as áreas que o córtex motor primário, como a gente havia visto,
é responsável, né? Pescoço, tronco, quadris, enfim. E é interessante falar que as lesões que ocorrem nessa área de broca, elas não impedem a pessoa de vocalizar, mas a pessoa não consegue dizer palavras inteiras. Então ela é capaz de emitir sons, mas as palavras não ficam ditas de maneira integral. Bom, o córtex motor, para poder gerar respostas, ele é extremamente dividido. E além do córtex motor em si, a gente tem alguns movimentos voluntários que funcionam como se fosse um chip, que funcionam como se fosse um arquivo, que funcionam como se fossem 4 caminhos de resposta, que são denominados padrões de resposta. E eles são armazenados na medula espinhal, no tronco cerebral, nos gânglios da base, também chamados de núcleos da base, e no cerebelo. A gente vai se ater aqui nos 3 primeiros, principalmente nos 2 primeiros, e o do cerebelo a gente não vai comentar com tanta profundidade. Bom, como acontece essa resposta, como é que o sistema nervoso motor ele efetua essa resposta na medula espinhal? Bom, o que a gente tem que pensar é o seguinte, eu vou tentar numerar aqui, só para a gente ganhar um pouco mais de organização, porque isso não é muito, às vezes não é tão fácil de entender. Aqui eu vou chamar de número 1. Esse número 1, gente, seria representado pelo músculo e pelo receptor sensorial localizado no músculo. O número 2, pela fibra sensorial, vou falar todas as partes, depois eu explico. O número 3, a medula espinhal. O número 4, o neurônio de associação. O número 5, a fibra motora. O número 6, a placa motora. E finalmente o número 7, a resposta. Como é que funciona isso? Às vezes no ensino médio isso é abordado, mas vamos lá. Bom, basicamente isso daqui funciona da seguinte maneira. Esse é um belo exemplo daquele famoso martelinho que o médico bate no nosso joelho. Como que acontece o fato da gente esticar a perna? Por que a gente estica a perna? O que acontece para a gente esticar a perna? Basicamente, quando o martelo ele toca o nosso músculo, é ativado um receptor sensorial, no número 1. Esse receptor sensorial, através de sinapses, utiliza fibras sensoriais, no número 2, que se dirigem para a parte posterior da medula, no número 3, e através também de sinapses, usando o neurônio de associação, no número 4. Essas sinapses transmitem até as fibras motoras que se localizam na parte anterior da medula, no número 5. Essas fibras motoras elas vão diretamente para o músculo, numa região conhecida com o nome de placa motora. E nessa placa motora ocorre a liberação de um neurotransmissor, que é a acetilcolina, e essa liberação desse neurotransmissor gera uma mudança de carga na membrana aqui dessa junção neuromuscular, e isso gera uma resposta fazendo com que nossa perna seja projetada para frente, seja estendida, né? Você faz uma extensão de pernas. É importante a gente enfatizar sempre que a parte posterior da medula a gente sente e a parte anterior da medula a gente efetua, a gente faz. Eu costumo brincar que a gente sente por trás e faz pela frente. A gente sente por trás e age pela frente. Bacana para ficar bem simples de lembrar. Muito nada mais é, desculpa, isso nada mais é do que um reflexo autônomo. Isso acontece de maneira involuntária, você não percebe, e o médico, quando ele faz isso, ele está testando como é que está o seu reflexo medular, como é que está o funcionamento da sua resposta medular. Se você levantar a perna, massa, está tudo bem. Se não, tem que ser investigado. Número 2. Como é que acontecem as respostas com padrão no tronco cerebral? Vamos fazer uma pequena revisão em neuroanatomia. O controle motor pelo tronco cerebral é dado por 2 grandes ruas, por 2 grandes avenidas, chamadas de tratos. Naturalmente são mais tratos envolvidos, mas os 2 principais são esses e por isso que eu vou aqui destacá-los.
trato ou via motora, então seria a mesma coisa, mas ninguém chama via motora, o povo chama de trato. O primeiro é o trato córtico espinhal lateral. E o segundo chama-se trato córtico espinhal anterior, que, como eu disse, funcionam como se fossem duas grandes ruas, duas grandes avenidas do nosso organismo. E essas vias, esses tratos, em conjunto, elas são comumente chamadas de vias piramidais. A gente vai ver o porquê. Aonde isso se localiza? Onde é que isso está presente no nosso organismo? Bom, aqui eu tenho um corte da medula mostrando, evidenciando aonde estão essas duas grandes avenidas. A primeira avenida está indicada aí pelo número 1, que é composta pelo trato córtico espinhal lateral. Repare que ele se localiza de maneira lateral na medula, e a outra que se localiza de maneira ventral, anterior na medula, que seria então o número 2, que é o trato córtico espinhal anterior. São dois nomes bastante importantes, embora um pouco complexos, mas muito importantes. E aí a gente se pergunta de onde vêm esses nomes. Mas antes de perguntar isso, é interessante falar da doença, né, chamada ELA, que é uma doença neurodegenerativa, e basicamente, de uma maneira bem simples, o que acontece é uma progressiva destruição de neurônios, sobretudo dessa região envolvendo fibras do trato córtico espinhal lateral, daí o nome esclerose lateral amiotrófica. O termo esclerose significa morte, de certa forma. Lateral porque ela se localiza na porção lateral do organismo, e amiotrófica por conta do mecanismo de degradação dela. E existe, infelizmente, né, existe um caso famoso de um grande cientista, um grande físico, que estudou muito espaço, que é o Stephen Hawking. Tem até um filme muito bacana sobre a vida dele, vale a pena assistir, esqueci o nome, se não me engano, A Teoria de Tudo. E ele teve essa doença, conviveu muito tempo com ela, mas era essa esclerose lateral amiotrófica. Muito bem. Da onde vêm esses nomes, né? Vias piramidais ou tratos piramidais? Bom, cada parte do nome tem um significado. O termo córtico significa que essas fibras se originam no córtex cerebral, córtex motor cerebral. O termo espinhal existe porque quer dizer que essas fibras chegam até a medula espinhal. O termo piramidal significa que essas fibras elas passam dentro das pirâmides bulbares, que é um acidente anatômico localizado no bulbo. Então, se a gente pudesse esquematizar, aqui estaria o nosso córtex cerebral, nosso córtex neuromotor. Aqui seria o lado direito do nosso corpo e aqui o nosso lado esquerdo. Repara que as fibras que nascem do lado direito, elas nas pirâmides bulbares, parte delas muda de lado e vai formar o trato córtico espinhal lateral, e parte delas se juntam com as fibras que vêm da porção esquerda do nosso córtex. E ao passar por dentro das pirâmides bulbares, elas trocam de lado. Repara, as fibras que nasceram do lado direito vão passar para o lado esquerdo, e as fibras que passaram para o lado originaram-se do lado esquerdo, elas na verdade vão passar para o lado direito. E algumas dessas fibras vão se juntar e formar as fibras do trato córtico espinhal ventral ou anterior. Então é por isso, gente, que quando, por exemplo, uma pessoa tem AVC, vamos supor que ela tenha tido um acidente vascular cerebral, numa região direita do córtex, os movimentos do seu lado esquerdo do corpo é que ficam comprometidos. E se esse acidente fosse do lado esquerdo, os movimentos do lado direito é que ficariam comprometidos. É cruzado, né, no nosso organismo. Só que existem outros tratos que não passam dentro das pirâmides bulbares, que são denominados tratos extrapiramidais. São vários, eu simplesmente vou citar, não vou entrar. Esses tratos, eles possuem função motora,
mas não estão relacionados com o funcionamento das vias piramidais. Um exemplo desses outros tratos é esse aqui, ó, o trato rubro-espinhal, apenas para poder citá-lo como exemplo. E aí a pergunta é, de tudo que a gente viu aí do tronco cerebral, por que é importante estudar essas respostas motoras que acontecem no tronco cerebral? O que de tão especial o tronco cerebral controla? Só para a gente relembrar o quanto que é importante o estudo disso. Tem aí 5 funções: controle da respiração, controle do sistema cardiovascular, controle parcial da função gastrointestinal, controle de muitos movimentos estereotipados do corpo e controle do equilíbrio. Você respira, você tem níveis normais de pressão arterial, sua função gastrointestinal é bacana, seu equilíbrio está bacana, muito por conta das respostas motoras que acontecem no tronco cerebral. Então, o estudo dele é altamente importante. Bom, agora o terceiro aí, padrão de movimentos, que são os movimentos que ocorrem nos gânglios da base, porque a gente vai precisar desses nomes, né? Vamos citar aqui, ó, a substância negra, vamos citar o putamen, que é um outro núcleo da base, vamos citar o núcleo caudado, que é um outro núcleo da base, o corpo caloso, vamos citar, tá bom, e o globo pálido, tá legal. Esses daqui, portanto, gente, são alguns nomes de alguns núcleos da base que estão envolvidos em processos finos de movimento. Relembrando aqui, eu sei que eu falei, mas só para detalhar mais, os núcleos da base são aglomerados de neurônios, de núcleos de neurônios com uma função específica. Nesse caso, essas funções aqui que a gente vai delimitar são funções envolvidas com o movimento, tá? Muito bem. O cerebelo e os núcleos da base, que a gente agrupou aqui para poder falar, eles apoiam o funcionamento motor daquilo que é feito pelas vias piramidais. O cerebelo, de uma maneira bem simplificada, nada mais faz do que controlar nossa coordenação motora, os movimentos sucessivos. Tá bom, Bruno? E os núcleos da base? Aí talvez já seja um pouco mais complexo. Esses movimentos mais complexos dos núcleos da base podem ser destacados aqui, ó. Essa foto é uma foto que ela é complexa, né, na hora que a gente olha, mas ela diz muita coisa. Vou pegar aqui como um ponto de partida, deixa eu ver. Vamos pegar aqui como um ponto de partida o núcleo caudado, que, como vocês viram, é nada mais, nada menos do que um núcleo da base. Bom, o que acontece aqui nesse núcleo caudado é que ele interfere, ele se comunica através de sinapses com o putamen e o globo pálido, aumentando a liberação de acetilcolina, repara. E esse mesmo núcleo caudado, além dele fazer isso, ele também controla aqui, ó, a liberação de GABA, na substância negra. E repara também que o putamen, ele também controla a liberação de GABA na substância negra. Muito bem. E aí o que acontece, gente? A acetilcolina estimula os movimentos. E aqui você tem, antes disso, aqui você tem uma aba na substância negra que está diretamente conectada com o putamen e com o núcleo caudado. Bacana. Vamos repetir as partes aqui que eu acho que eu falei rápido. Núcleo caudado interferindo no globo pálido e no putamen e também na substância negra. A substância negra, por sua vez, interferindo
no putamen e no núcleo caudato. Muito bem. Esse complexo de neurotransmissores e gânglios da base controla alguns movimentos mais complexos do nosso organismo. Então, como é que isso funciona? Juntamente com o envolvimento da acetilcolina, do GABA e da dopamina funciona basicamente assim. Os movimentos, eles são estimulados pela produção coordenada de acetilcolina e GABA. E eles são freados, olha o menos aqui de negativo, pela dopamina. Portanto, a dopamina tem uma função de controladora, ela tem uma função de freio, ela tem uma função de controle de movimentos mais complexos. E o que acontece, por exemplo, em doenças como Parkinson? Acontece que são destruídos, por exemplo, neurônios dopaminérgicos dessa região da substância negra. E no momento em que esses neurônios da substância negra são destruídos, você atrapalha a liberação de dopamina. E quando você atrapalha a liberação de dopamina, esse sistema perde o freio. Esse sistema perde a sua inibição. Esse sistema perde o neurotransmissor que freia esse sistema. Resultado, a pessoa se movimenta muito e de maneira descoordenada, que é um traço característico, né, do mal de Parkinson. Então, repara que a dopamina tem uma função inibitória sobre esses gânglios da base. E uma vez faltando dopamina, isso prejudica o funcionamento de alguns movimentos. Muito bem. Bom, finalizamos a aula. Aqui tem alguns exercícios, tem uma questão, 2 questões, 3 questões, 4 questões.